Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, compartilhando seus conhecimentos e suas lindezas, suas histórias maravilhosas. Eu que agradeço. Bom, quem chega pela primeira vez, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Nós somos Educação para a Paz, uma conta vinculada à editora Onisciência, que trabalha já há 16 anos com a distribuição dos livros do Yogananda, que é um mestre yoga indiano, e que tem essa frente de educação para a paz, onde aplica os valores da yoga na área da educação, com crianças, adolescentes e adultos também, não é mesmo? Precisamos todos nos educar diariamente. O tema da live de hoje, como vocês podem ver lá em cima, que agora aprendi a colocar título por causa da Ilana, é Histórias para fortalecer a coragem. E antes de passar a bola para ela, eu queria compartilhar com vocês que recentemente eu assisti a um documentário, a uma série de podcasts do pessoal do Território do Brincar, né, que é vinculado ao Alana, ao Instituto Alana, chamado Brincar em Casa. Eles fizeram uma pesquisa com 55 famílias de 16 países diferentes a respeito desse brincar em tempos de quarentena. E tem muita coisa bem interessante, eu recomendo demais que vocês assistam e ouçam ao podcast, mas algo que ficou assim, muito evidente foi como as crianças, por meio do brincar, elas elaboram aquilo que elas pensam e sentem e também manifestam isso para os adultos, né? E uma coisa que eu achei bem interessante foi que eles contaram a respeito das brincadeiras com cabaninhas, sabe? Que elas aumentaram mais nesses períodos aí de pandemia, e algo que eles constataram foi que o que significa, né? Qual que é a simbologia por trás da cabaninha? Que as crianças criaram uma segunda camada. Boa noite, Luciana. Elas criaram uma segunda camada contra o vírus, contra o medo, contra a morte, né? Contra todas essas questões aí que estão pairando nesses tempos difíceis. Então elas levam alguns elementos afetivos da casa, do pai, da mãe e tal, para dentro da cabaninha e criaram esse ambiente onde elas se sentem mais seguras. E isso é muito, muito, muito rico, porque é resiliência, né? E é uma resiliência que está muito próxima do que eu acredito como conceito de coragem, né? Uma estratégia inata do ser humano de buscar caminhos para lidar com os desafios, né? Um modo de sobrevivência, mas no caso das crianças com muita poesia. E aí, hoje, a gente trouxe a Ilana, porque as histórias também são, com certeza, um recurso muito poderoso. Então, vou apresentá-la. Ilana Pogrebinski é atriz desde 1992 e contadora de histórias desde os anos 2000. Fez parte da primeira formação da companhia de teatro Atores de Laura e representou o Brasil, olhem só, na Bienal de Teatro Jovem em Lyon, na França. Você lembra quando foi isso, Ilana? Foi em 97, se não me engano. Outro dia, outro dia. Outro dia. Como narradora, já se apresentou em simpósios e maratonas nacionais e internacionais e há 11 anos ministra oficinas de formação de contadores de histórias. Gente, eu vou passar a bola aqui para a Ilana, mas antes eu queria fazer um convite para você que está nos assistindo. Coloquem aí nos comentários o que para vocês significa coragem. A gente está muito curiosa para saber que definições as pessoas dão para essa palavrinha tão necessária. Ilana Pogrebins, o que é coragem para você? E de que maneira as histórias podem ajudar a fortalecê-la? Boa noite, mais uma vez. Boa noite, queria agradecer muito o convite, é uma alegria enorme estar aqui, admiro muito o trabalho da Educação para a Paz e sinto que a gente tem uma sintonia aí nos trabalhos, né? Bom, a primeira coisa quando a gente fala em coragem, talvez muita gente pense em homens, mulheres fortes, assim, ou bichos ou seres muito fortes e poderosos combatendo alguma coisa numa grande prova. E
enfim, sendo desafiados pela vida, assim, e atitude, assim, de muita força e firmeza. Mas eu gosto de ir por um outro caminho. Eu gosto de ir pela etimologia da palavra. Coragem vem da palavra coratium, em latim. Cor quer dizer coração, atium, ação. Então é agir com o coração. Quando você age com o coração, você está tendo coragem. Então, não necessariamente precisa ser uma coisa de força, ainda mais força física. Quando você faz algo que vem lá do profundo do coração, você está tendo coragem. E o que será esse coração? Para mim, o coração é a morada da alma, é onde a alma está ancorada, onde a gente pode se comunicar com o sagrado que tem dentro de nós, com o divino, é onde essa alma também pode se comunicar com os locais assim, as dimensões mais elevadas do seu próprio ser e mais ainda com as hierarquias divinas, com o Criador, não importa o que você acredite, mas com algo maior que tem para mim no universo, que é o amor. É essa essência da pureza, do amor, que une tudo. Então, quando você começa a escutar essas mensagens que vêm lá do seu coração, que podem vir de diversas formas, por um sonho, por exemplo, aqueles sonhos bem simbólicos, que tem muito a ver com a linguagem das histórias, que também são simbólicas e tem muitas chaves para a gente. E quando a gente escuta uma história, um sonho com todo o nosso coração, aquilo reverbera lá dentro. E aí a gente pode descobrir muitas coisas são reveladas. Então, nas histórias, por exemplo, às vezes tem aqueles personagens assim, aquela velha senhora enrugada, ou um anão, ou um vulto misterioso, que eles são o símbolo, na verdade, dessa voz interna que a gente tem, porque eles falam assim, não vai por aquele lugar ali não, vai pelo outro. E olha, se você levar essa pena mágica aqui, você vai se proteger no caminho. Então, ele te dá toda a orientação da onde você deve seguir, como você deve se proteger, aonde que você vai chegar, e para isso a gente precisa escutar. E as histórias ajudam a gente a chegar nesse lugar. E quanto mais a gente escuta, né, a nossa intuição, esse coração, mais a gente vai chegando próximo ao nosso propósito, a nossa missão, ao que a gente veio fazer aqui, a quem, ao que a gente veio servir nesse mundo. E aí a gente começa a sentir muita alegria. Então a coragem é conectada com a alegria, com a paz, porque a gente começa a ver tudo com muita clareza. E isso é um caminho longo, mas é um caminho muito maravilhoso. E o maravilhoso tem a ver com as histórias. Tá só começando, viu, minha gente? Isso foi só a introdução. Ilana, vamos lá então para as histórias. Acho que o pessoal está super curioso. E eu também, porque eu quero ouvir, né? Eu só li, mas eu quero ouvir. Vamos à primeira Eu conheci, história. eu conheci uma história, é muito legal. É uma fábula antiga que dizia assim, que um camundongo vivia muito angustiado, com medo do gato. Aí um mágico viu. Aí ele falou assim, acho que eu vou ajudar esse camundongo. E transformou ele num gato. Mas aí quando ele olhou para o gato estava com medo do cachorro. Aí falou, já sei, vou transformar ele num cachorro. Mas quando ele olhou o cachorro estava com medo da pantera. Aí falou, ai meu Deus, ok. E transformou ele numa pantera. Só que quando ele olhou de novo a pantera estava com medo do caçador. Aí ele falou, desisto. E transformou ele de novo num camundongo. E falou para ele bem sério, olha meu amigo, nada que eu faça vai adiantar. Nada. Porque é preciso coragem para romper com o projeto que supomos que somos.
E a coragem não é a ausência de medo, e sim a capacidade de avançar apesar do medo. É isso, Carol. Apesar de nós mesmos. Porque o medo, é engraçado, eu estava lembrando esses dias que o meu irmão, que ele tem 5 anos a mais do que eu, quando eu era bem pequena, que ele me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Porque eu estava com medo, eu não lembro do quê. E aí ele falou assim: o medo é importante. Aí eu falei: ai, o medo não, o medo é muito ruim, olha como eu estou sentindo. Ele: não, o medo é importante. Imagina, você está do lado de uma fogueira e, como você não tem medo, você põe a mão lá na fogueira. O que vai acontecer? Você vai ficar sem mão. E isso me marcou. Eu falei: tá bom, é realmente importante. Então, acho que a gente não tem que ir de frente, assim, lutar contra o medo. Não, a gente tem que ampliar a nossa coragem. Muito lindo, muito lindo. Você sabe que, retomando um pouco a história do começo, né, da essência, que tem a ver com tudo isso que você está falando, que a gente é muito mais do que um personagem, né? A gente extrapola qualquer formato, né? A Carolina, a Ilana, a gente é alma, a gente é muito mais do que isso, né? Eu estava me lembrando aqui que nós, recentemente no Onisciência, lançamos um e-book de Páscoa, um e-book chamado Páscoa Espiritual com Crianças, com várias histórias e também algumas práticas para se fazer com elas nesse período, que é um período tão simbólico da Páscoa, né? Que sugere renovação, que sugere mudança de hábitos e transformação, né? E aí teve uma visualização que a Lígia Miragaia criou, ela está aqui. Queria muito agradecer também a ela por isso. Já contei para ela que essa visualização tem sido frequente na minha vida e eu queria compartilhar com vocês, porque também pode ser um recurso para a criança se conectar com essa essência que ela tem, ou que todos nós temos, e fortalecer a coragem, né? Então, essa visualização chama-se Nasce uma Estrela. E eu vou falar brevemente para vocês, se vocês quiserem sentar aí tranquilamente, com a coluna ereta, relaxarem, se quiserem fazer uma respiração mais profunda e se trazerem aqui para esse momento presente, com mais calma, com mais serenidade. Ela diz assim, olha só que bonito isso. Você pode fazer com a criança e com você mesmo. Feche os olhos e sinta uma luz brilhante em seu coração. Ela é uma luz dourada que vai aumentando e se espalhando por todo o seu corpo. Imagine todo o seu corpo brilhando nessa luz dourada. Você se sente como uma estrela luminosa. Você sente seu corpo como uma estrela de luz. Você está feliz e brilhante. Todo o seu corpo brilha nessa luz dourada. Você percebe que, além do seu corpo físico, você também é um corpo de luz. E aí a gente vai voltando. Ai, que delícia. Amanhã, pessoal, a gente vai colocar essa visualização linda nos nossos stories, para que vocês possam aí copiar e reproduzir, também adaptando aos seus contextos. Carol, sabe que me lembrou uma história também que fala de coragem, que é de um autor ilustrador brasileiro maravilhoso chamado Odilon Moraes Uhum. e chama A Princesinha Medrosa. Ah, bora lá! É um livro incrível. Ah, então. Bora lá! Era uma princesa que tinha muitos medos. Ela tinha medo de escuro. Então, com medo de escuro, ela mandou que todo mundo acendesse todas as luzes e não apagasse mais. Todo mundo do reino. E não satisfeita, ela mandou que o sol brilhasse de dia e de noite. Então, o sol não parava de brilhar, não tinha mais noite. Mas ela tinha um outro medo. Ela tinha medo de ficar sozinha. Então, ela mandou todas as crianças do reino para dentro dos muros do palácio. E assim foi feito. Mas ela tinha outro medo. Tinha medo de ficar pobre. Então, ela mandou que todo mundo trabalhasse mais e mais para que nunca faltasse nada no reino.
Mas ela ficava pensando assim, e se as luzes se apagarem? E se as crianças forem embora? E se tiver alguma coisa mais cara que eu não possa comprar com todo o ouro que eu tenho? Então ela foi para o seu quarto e ficou muitos dias ali, chateada, angustiada, sem saber o que fazer. Aí ela resolveu fazer um passeio de carruagem. Os guardas levaram ela para um passeio. E aí, no meio do caminho, eles pararam para ver o sol que não parava de brilhar de jeito nenhum. E ela desceu, achando que já tinha chegado. Só que não. Eles deram meia volta, voltaram para o palácio e nem viram que a princesa tinha saído da carruagem. E ela se embrenhou no meio do mato, que estava escutando um som. Era o som do rio. E tinha um menino deitado bem do lado do rio. E ela perguntou: o que você está fazendo aí? Aí ele falou: estou contando as estrelas. E ela falou: contando as estrelas? Como é que você está fazendo isso se está tudo claro? Aí ele falou: é porque eu escuto as estrelas brincando no burburinho da fonte. Você quer ouvir? Aí ela falou: ah, eu quero. Então senta aqui. Então ela sentou, depois ele falou: então deita, que você vai ouvir melhor ainda. E ela deitou. De repente, ela começou a escutar o som das estrelas. E era uma música tão linda que ela dormiu profundamente. E quando ela acordou, o menino já tinha ido embora e ela voltou, não sei como, mas chegou de novo no palácio. Chegando lá, ela mandou fazer uma fonte maravilhosa. E aí eles colocaram pedras preciosas para a princesa. Ela disse que queria escutar as estrelas lá, segura, dentro do palácio. Mas quando a fonte ficou pronta, ela foi ouvir as estrelas. Nada. Ela ficou de novo chateada, angustiada, voltou para o seu quarto, ficou lá por muitos dias. Até que ela falou assim: não, eu vou lá descobrir o segredo do menino. E voltou lá naquele mesmo lugar. Deitou do lado do menino e novamente escutou as estrelas. Só que dessa vez ela não só escutou as estrelas, mas dançou com elas e aprendeu a cantar suas canções. Dessa vez, a menina, quando voltou para o palácio, já não tinha mais medo do escuro, porque é no escuro que ela brinca com as amigas estrelas. E ela não tinha mais medo de ficar sozinha, porque as árvores, os rios, as montanhas, as galáxias estavam com ela. E o dinheiro? Ah, o ouro todo, ela pediu para os sábios entregarem para os mais necessitados do reino. Porque agora ela ia todo dia encontrar um menino. E os dois nadavam, nadavam no rio, nadavam. Ela só tinha medo de uma coisa: é de bater a cabeça no fundo do rio. Ah, mas isso todo mundo tem um pouco, né? Então, quando eles acabavam de brincar, cada um voltava para sua casa e a menina ia dormir com a lua, porque agora o sol já tinha descanso nas noites. Ah, é muito linda essa história. É lindo, né? É lindo, porque quando a gente conecta o nosso coração a algo mais amplo, como nesse caso das estrelas, né? O símbolo ao infinito, e você percebe que está tudo unido, que a gente nunca está sozinho. Eu acho que uma das coisas que cria mais medo e mais depressão nas pessoas é a gente achar que a gente está só, mas a gente nunca está sozinho. E isso, quando você faz a conexão com o coração, que pode ser de tantas formas, né, Carol? Pode ser através da yoga, da meditação, da oração, de uma linha religiosa, espiritual. Pode ser com a natureza, abraçando as árvores, escutando o som do mar. Pode ser escutando uma música. Pode ser contando histórias. Olha, pode ser de tantas formas diferentes e cada um tem um caminho. Agora, o que não pode é não ter caminho nenhum, você tem que escolher, nem que seja fazer 1 minuto de silêncio por dia. Você fala: eu vou fazer 1 minuto de silêncio por dia, senta, fecha os olhos e faz. Isso já é uma conexão. E porque vale a pena. Eu dou essa dica porque a gente entra em contato com algo mais profundo e que realmente tem gente que chama de fé, né, de confiança, e a gente pode chamar de coragem. E é muito legal, né, Ilana? É muito bonito que isso aconteça, esse tipo de prática seja incentivada desde criança. Porque daí, né, aquela pessoa vai criando esse mecanismo ou esse recurso para no momento em que ela tiver alguma dificuldade, ela saber recorrer a esse lugar que é um espaço interno, né?
Yogananda fala muito da meditação como um paraíso portátil. É bem isso que a gente carrega para qualquer lugar quando a gente se conecta com essa essência que está interligada com o todo, né? Tem uma pessoa perguntando aqui qual o nome do autor e dessa história preciosa. A Princesinha Medrosa, Odilon? Odilon Moraes. Odilon Moraes. Ele ganhou o prêmio com esse livro, já é um livro antigo. E a ilustração é linda, né? A ilustração é muito linda. É o primeiro livro que ele ilustrou e escreveu. Muito lindo, muito lindo. Ilane, na medida em que a gente vai se entendendo como parte de uma realidade muito maior, né? A gente passa a olhar para o outro também de um jeito diferente, né? Porque o outro também é a gente, em alguma medida. E esse cuidado também passa a ser mais atento, mais generoso. Vamos para a segunda história, que é outra lindeza, 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 que também está relacionada à coragem, porque para amar é preciso ter coragem. Sim. Na verdade, não é a segunda, já é a terceira história, hein? Terceira. Ó, já estou até me perdendo aqui. Mas é que quando a gente entra nesse mundo mágico das histórias, a gente fica num lugar de sem tempo. Obrigada, Elana. Gente... Salvou. Não é? Salvo. É uma história muito especial, porque ela fala disso, né, do amor, da caridade, do entregar-se para o outro. E isso tem a ver com a coragem, porque a partir do momento em que você entra em contato consigo mesmo, você precisa ter coragem para se transformar. Porque a gente é muito mais do que a gente acha que é, os nossos dons, as nossas potencialidades. E essa história é muito delicada, vocês vão ver, não vou dar spoiler aqui, porque ela começa assim, num lugar muito seco, onde não chovia muito, muito tempo. As plantas começaram a morrer, os animais, as pessoas começaram a ficar muito doentes, imagina, sem água para beber. E nesse lugar tinha uma menina que morava com a mãe, e tinha uma senhora que sempre ia lá ajudar nos trabalhos da casa. E a menina ficou muito preocupada porque a mãe começou a ficar doente, doente, doente cada vez mais e tossia sem parar. E um dia ela acordou e falou assim: eu preciso encontrar água para minha mãe. Assim ela vai ficar melhor. Então ela foi até a senhora que ajudava na casa e pediu para ela uma concha. E ela deu para ela uma concha de lata, como se fosse um copinho de lata assim com um cabo. E aí ela disse: eu vou conseguir água para a mamãe. Aí a senhora que chamava Dona Ju, ela falou assim: querida, por favor, faça isso. A sua mãe com certeza vai se sentir melhor se você conseguir água para ela. Então ela saiu de lá confiante, mirou para uma montanha bem alta e falou assim: é lá que eu vou conseguir água para minha mãe. E foi subindo a montanha, subindo, e passou horas subindo e olhando para todos os cantinhos. Não via água nenhuma. Até que ela viu, no meio de duas pedras, uma fonte quase seca, gotejando. Então ela posicionou a concha com todo cuidado e esperou aquelas gotas encherem a concha. Nossa, demorou mais de uma hora ali. Mas enfim, quando ela conseguiu encher toda a concha, ela pegou com todo cuidado, porque ela não queria derramar uma gota sequer. E foi descendo a montanha. Até que lá pelo meio da montanha, ela encontrou um cachorro que fazia assim. Mas ele não andava, ele se arrastava e a língua dele estava completamente para fora, seca. E deitou do lado da menina. A menina falou: ai, tadinho, olha como ele tá. Com certeza é falta de água. Se eu der um pouquinho para ele, com certeza ainda vai sobrar bastante para a mamãe. Então ela pegou um pouquinho na mão e deu para o cachorro beber. E ele começou a latir, como se dissesse: obrigado, menina, e foi embora. E a menina nem percebeu que aquela concha de lata se transformou numa concha de prata. E estava tão cheia de água quanto antes. E quando ela chegou em casa, foi correndo para a mãe, correndo não, que senão ia cair a água, né? Foi andando para a mãe e falou: mãe, eu trouxe água. E ela falou: minha querida, gratidão, mas vai até a sala e dá um pouco para a Dona Ju, porque ela precisa mais do que eu, ela trabalhou o dia todo. Vai lá, vai lá. Aí ela foi e deu um pouquinho para a Dona Ju, que bebeu,
E ela já começou a cantar, começou a dançar, só com aquele pouquinho de água. Então ela voltou até o quarto da mãe, colocou a concha nos lábios dela e ela bebeu, quase até o final. Só que antes disso, a concha, ela nem tinha percebido, tinha se transformado numa concha de ouro e tinha a mesma quantidade de água que antes. Então a mãe foi bebendo, bebendo, bebendo. Quando estava chegando quase no final, ela começou a se sentir melhor e melhor. E até se levantou da cama e parou de tossir. E a menina olhou para a concha e viu que tinha um pouquinho d'água, já ia beber. Quando bateram na porta. E a dona Ju lá da sala falou: pode deixar que eu atendo. E atendeu a porta. E a mãe e a menina foram lá ver quem era. Era um forasteiro. Ele estava com o seu rosto coberto de poeira da estrada e um vento lá fora que uivava. E ele falou: peço licença, senhoras, eu tenho sede. As senhoras, por favor, tem um pouco de água para me dar. E a menina falou: claro, com certeza você precisa mais dessa água do que eu. Pode entrar e beba toda. E o forasteiro então pegou a concha, e quando ele pegou, ela se transformou numa concha de diamantes. Tinha a mesma quantidade de água que antes. E, em vez dele beber, ele virou a concha. E a água caiu no chão. E por onde a água se infiltrou, surgiu dali uma fonte de água farta, clara, cristalina e pura. E era tanta água que deu de beber a todo aquele povo, a todos os seres daquele lugar, para sempre. Que lindeza, que lindeza. É a potência do amor, né? Eu lembrei agora, eu estava lembrando agora, me veio uma música do Tom Zé, em que ele fala que eu estou dividindo para poder somar. É um pouco isso, né? Quando a gente compartilha com generosidade, né? Enfim, a Sim, coisa. você falou do Tom Zé. Eu lembrei do Renato Russo, até anotei aqui, que ele fala, né, numa das músicas: disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza, ter bondade é ter coragem. É verdade, é verdade. A gente precisa ter coragem para ter bondade, né? É Muito muito lindo. especial essa frase. Pessoal, vocês estão gostando? Só lindezas da vida, uau, que lindo, que lindeza, amando demais essa história. Deus é bom, Deus é muito bom. Muitos comentários aqui, Lana, adorei, coraçõezinhos e coraçõezinhos. Que Pessoal, a bom. gente continua com o Muito convite bom. de vocês escreverem aí nos comentários, se quiserem, o que é coragem para vocês. Sabe que eu fui dar uma busca no dicionário, né? Achei aqui algumas definições. Olha só, postura firme diante de riscos ou do perigo. Força espiritual para ultrapassar uma circunstância difícil. Valentia, destemor. E aí, quando eu li valentia, destemor, eu me lembrei de uma historinha muito curta. Olha, eu que ousada querendo contar a historinha para Ilana Pogrebi. Dá até nervoso um negócio desse. Imagina! Mas tem um livrinho do Yogananda, que é esse mestre indiano que inspira todo o nosso trabalho, chamado Viva Sem Medo. Não sei se está meio espelhado, se dá para ver aí. Isso, Viva Sem Medo, como revelar a sua força espiritual interior, aquilo que a gente estava falando, né? Dessa nossa potência divina. E na introdução desse livro, tem uma fala curtinha do Yogananda com o mestre dele, que é o Shri Yukteswar, em que ele diz assim: mestre, eu queria ouvir algumas histórias suas de infância, me conta. E aí o Yukteswar diz assim: eu vou contar algumas, cada uma com a sua moral. E aí os olhos de Shri Yukteswar cintilaram com um aviso. Minha mãe, certa vez,
tentou assustar-me com a medonha história de um fantasma num quarto escuro. Eu fui imediatamente ao quarto e exprimi minha decepção por não encontrar o fantasma. Mamãe nunca mais contou histórias de terror. Moral: enfrente o medo e ele deixará de perturbá-lo. Cadê esse monstro que eu quero ver? Deixa eu ver a cara dele. Ilana, vamos para mais uma história. Olha só, pessoal, Viva Sem Medo, né? Os livros do Yogananda, vocês podem perguntar aí no direct, se depois quiserem saber mais. A gente fala aí para vocês, tá bom? A gente pode até colocar, né, Lígia, nos stories amanhã, essa fala do Yogananda com Shri Pecha. Essa história, esse conto que a Ilana vai contar agora, gente, é do Afeganistão. Porque é isso. E vem história de tudo quanto é canto, e a beleza é que o saber é universal, né? Elas tocam em questões universais, por isso que são tão bonitas. Vamos lá. Olha só, tem alguém falando: coragem é estar com as serpentes enroscadas na sua perna e seguir andando. Uau! É de Shri Gyanamata. Gyanamata foi uma discípula de Yogananda também. Uma senhora que entrou já em idade avançada para o ashram, né, para o monastério, e que, enfim, Yogananda tinha uma profunda consideração por ela. Era alguém muito especial. É muito interessante, Carol, porque a gente só consegue andar com essas serpentes na perna e avançar se a gente está dentro de um propósito maior. Porque se a gente está numa coisa muito egoísta, de uma coisa muito da matéria ainda, essas serpentes nos paralisam. É natural elas paralisarem. Porque se a gente pensar assim, por exemplo, o amor de mãe, que é uma coisa que todo mundo tem esse contato, não precisa falar uma coisa tão espiritualizada assim. Um amor de mãe, se acontece alguma coisa com o filho, ela avança. Ela não vai pensar. Se tem uma cobra ali perto, ela não vai ficar com medo da cobra. Ela vai avançar e vai tirar a criança dali, na hora. Então, é esse propósito que faz a gente avançar, apesar de qualquer medo, porque a gente sabe que o outro necessita, o que faz um bombeiro entrar, né, no meio do fogo para pegar as pessoas, ou de um médico estar nesse momento num ambiente, né, cheio de vírus, enfim. O que faz isso? Né? Eu acho que foi a Madre Teresa de Calcutá que um jornalista perguntou como é que era que ela estava dando banho em alguém com uma doença, né? E aí. Ai, gente, esqueci. Puxa vida, Lígia Omaev está no livro Madre Teresa, Heroína da Bondade, também editado pela Unisciência, que conta várias histórias da Madre Teresa. Tem essa história, mas agora também me fugiu. Se vocês puderem lembrar aí nos comentários, é bonito mesmo. Lembrou? Eu lembrei que um jornalista falou assim: eu não faria isso por nenhum dinheiro desse mundo. E ela falou assim: eu também não. Porque é isso, é algo tão maior que move que às vezes não, essa coisa da matéria, ela né, um não faria por nenhum dinheiro, nem o outro faria. E o que você faria com isso que vem de lá de dentro? Lindo. E a gente pode estar nesse mundo encantado das histórias sem fugir da realidade, né? Não é que nem, vou ficar doidão. Não, não é isso. Tem uma frase que fala assim: todo mundo gostaria de se mudar para um lugar mágico. E aí se mudar, não precisa se mudar de casa, né? Se mudar, se transportar para um lugar mágico. Mas são poucos os que têm coragem de tentar. E essa frase é do Rubem Alves. Querido. Mas eu acho que tá todo mundo querendo ouvir a história, Opa! né? História do Afeganistão. Essa história é sobre um rei que adorava receber elogios. Adorava, era o que ele mais gostava na vida. E de vez em quando ele chamava as 3 filhas e ficava pedindo para elas elogiarem, falarem coisas sobre ele. E um dia ele perguntou assim: minhas filhas,
como é o amor que vocês sentem por mim? E uma delas falou: papai, eu te amo como o vento ama o cume das montanhas. E ele, ai. E a segunda filha falou: papai, eu te amo como a espuma salgada ama a areia da praia. Aí ele, ah. E a terceira filha falou: papai, eu te amo como uma filha deve amar a um pai. E ele falou: só isso, minha filha? Sim, papai, eu te amo como uma filha deve amar a um pai, nem mais e nem menos. Nossa, o rei se enfureceu de um jeito que ele falou: eu quero que você suma da minha vista. E você vai se casar com o primeiro homem que você vir lá na porta do palácio. Esse é um castigo por você ser a causa do meu desgosto. Nossa, e palavra de rei é um decreto. Na mesma hora, os guardas pegaram a princesa e levaram ela até o portão do palácio. E abriram o portão, e o primeiro homem que eles viram foi um mendigo que estava recostado no muro. E ele tinha os pés tão inchados de andar por todo o mundo e feridas por todo o seu corpo. Estava muito magro, pálido. E ela se casou com ele, ali mesmo, assim como disse o rei. E os dois combinaram de partir daquele reino. Mas ele não conseguia caminhar. Mas ela era muito forte e ele estava tão magro que ela conseguiu colocar ele nas costas e foi carregando. Porque antes de ir para um outro reino, ela queria levar ele a um lugar que ela amava, que era um lago. E quando eles chegaram lá nesse lago, ele pôde ver que era um lago dourado, que parecia que o sol tinha se derretido para formá-lo. E ela então disse: marido meu, eu vou até o bosque pegar algumas frutas para a gente poder celebrar o nosso casamento. E num lugar tão lindo como esse, com certeza você vai se sentir melhor. E olhou demoradamente para os olhos do marido e partiu. E o mendigo ficou lá e resolveu se arrastar até o lago para ver mais de perto aquelas águas encantadas. E quando ele olhou para baixo, pôde ver o seu rosto, pálido, magro, cheio de feridas. Então veio uma tristeza, porque aquela linda princesa tinha sido obrigada a se casar com ele. Então ele desejou do profundo do seu coração que aquela situação se transformasse. Foi então que ele viu um corvo. Não era um corvo bonito, não. Era um corvo todo doente, depenado, sentindo mal. Aí ele olhou para o corvo e até riu. Olha lá, parece comigo. E viu também, quando o corvo apontou o bico para o lago, as penas para trás e mergulhou nas águas douradas. Tipo... E não demorou muito para que no mesmo lugar que aquele corvo tinha mergulhado, apareceu uma águia de asas grandes e saiu grasnindo, ecoando por todo o espaço. Quando o rapaz viu essa transformação, ele lembrou, ele lembrou que ele também era filho de um rei, que ele era um príncipe. Então ele não pensou duas vezes, ele simplesmente se jogou naquelas águas maravilhosas. E ele respirou profundamente, e as águas douradas foram entrando em seu interior, entrando nos lugares mais escondidos do rapaz. E de repente, o seu peito foi se alargando, as suas feridas foram se curando, o seu rosto foi ficando belo e luminoso, refletindo o dourado que vinha de dentro. Então, quando ele saiu daquelas águas, ele tinha se transformado num príncipe. E nessa altura, a princesa já estava voltando com as frutas do bosque. E quando olhou, não viu o mendigo e falou: cadê meu Uai, marido? Cadê meu marido? Eu tinha deixado ele aqui. E o príncipe falou:
sou eu, seu marido. Ela falou, não, não é não, não é não. É o meu marido é um mendigo, sabe? Ele não pode caminhar, ele estava com os pés muito inchados. E o príncipe falou, querida, olha bem para os meus olhos, olha, sou eu. Eu tinha me esquecido de quem eu era e eu estava perdido pelo mundo. Mas agora eu sei. Eu sou o seu verdadeiro marido. E a princesa então reconheceu. E sabe quando a gente fica com aquelas caraminholas na cabeça? Nessa hora a princesa tem essa caraminhola dela. Ela falou assim: tá, é bonito isso, mas agora você não vai precisar mais de mim, né? Já pode caminhar, já pode voltar para o seu reino. Tá bom. Aí ele: claro que eu vou voltar para o meu reino, mas só se for ao teu lado. Se você me amou mesmo antes de saber que eu era um príncipe, é porque é um amor de verdade. Então os dois se abraçaram naquele tempo sem tempo, que ninguém sabe quanto tempo demorou aquele abraço. E depois foram caminhando para o reino do príncipe. E dizem que o sol ficou tão feliz em vê-los que estendeu um raio, como se fosse um tapete, para que os dois caminhassem num caminho iluminado até o destino dos dois. Chuva de coraçõezinhos, chuva de coraçõezinhos. Que alegria! Para o lindo conto O Lago Dourado, diretamente do Afeganistão. Do Afeganistão para o seu coração. Bom, querida, a gente tinha preparado essas histórias, né? Então a gente está meio que já caminhando para os finalmente. Maeve chorou. Eu também chorei quando a Ilana me contou. É que aqui eu tô Ai, meio que que segurando lindo! a onda, sabe? Estamos aqui, porque 3 lives chorando já não dá mais. Então vamos segurando a onda. Aí, É tão lindo, né? Quando ele se joga no Lago Dourado. Ah, eu também hoje contando a história para mim também chorei. Depois de tantos anos contando, quando eu ensaio assim, aí eu choro, tudo que eu tenho que chorar. Porque as histórias são como sementes mesmo, né? A Clarissa Pinkola Estés, que escreveu aquele Mulheres que Correm com Lobos, que ela fala: se a história é uma semente, então nós somos seu solo. uau, E ela vai transformando, vai crescendo e vai fazendo muitas coisas lá dentro da gente. é lindo, é lindo. A Flaviane escreveu aqui, ó, lindas imagens. E foi uma coisa que você disse para mim esses dias que a gente conversou, né? Você falou que o contador, ele tem que, um contador de histórias, a riqueza está em fornecer essas imagens para que a pessoa possa se transportar, né? É muito lindo mesmo. É, a gente vai vivendo como se a gente estivesse num filme. E as pessoas vão juntas no filme delas, cada um vai fazendo as suas, né? Isso é que é incrível na história. As histórias são tão poderosas, a gente não tem a dimensão do que pode causar nas pessoas e tão rapidamente. Isso é que é incrível. Sim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler um poema pequenininho, que é conhecido, não é pequenininho, mas é potente. E na sequência, pessoal, porque tem que ter assim, fechar com chave de ouro, fechar com pote de ouro, com concha de ouro. Eu vou pedir para a Ilana cantar uma música que ela compôs e que, olha só, vai ser tipo um mergulho no Lago Dourado, vocês vão ver. É uma coisa. O poema diz o seguinte, e tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. João Guimarães Rosa. Lindo. Vamos lá, Ilana. Tem alguém perguntando aqui, tem referências bibliográficas sobre a arte de contar histórias. Eu adoro dois livros da Gislaine Avelar Matos, que é uma mineira. Um ela escreveu sozinha, que é A Palavra do Contador de História. Não, não é isso.
Um é o Bom, se você procurar a Gislaine Avelar Matos, um é o ofício do contador de histórias. O outro eu estou em dúvida. O ofício do contador de histórias, ela escreveu junto a Ino Sorce. De repente, até Carol dá uma olhadinha. Não sei se consegue ver na internet enquanto eu canto, para ver o Gislaine, primeiro livro. vamos lá. Gislaine, e o com Y no meio. Gislaine Matos. Se você colocar assim na internet, você encontra. Um é o ofício do contador de história. Eu acho que o outro é A a palavra palavra do do contador de contador de história. histórias, isso. Eu acho que é isso É, mesmo. é isso. E são livros assim de cabeceira para qualquer contador de histórias. Maravilhoso, vale a Maive tá pena. dizendo que E os você. outros, Maive tá dizendo que fala. você dá cursos e a gente vai falar sobre isso sim nos finalmente. Isso, tem muita novidade no final. Escutem a música que eu vou contar muitas coisas. Há um tempo de plantar, outro de colher. Há um tempo em que o tempo para de correr e o infinito passa a tomar conta da oração. E é só gratidão. O som do nosso coração. Muito mais farão parte dessa missão e a paz renovará cada nação. Verdadeira união. Voz sublime que canta a vontade divina em nós, em nós. Voz sublime que canta a vontade divina em nós, em nós. Seja o som que nos leva ao encontro das estrelas, da pureza original. Seja o sol que nos guia ao eterno despertar, ao supremo amor. Seja o som que nos leva ao encontro das estrelas, da pureza original. Seja o sol que nos guia ao eterno despertar, ao supremo amor. Há um tempo de plantar, outro de colher. Há um tempo em que o tempo para de correr e o infinito passa a tomar conta da oração. E é só gratidão. E é só gratidão. É isso. É lindo, lindo, lindo. Gratidão. Educarte.ser, qual é o nome da primeira história que foi contada? A Fábula do Camundongo?
Fábula do Camundongo. Se você colocar na internet, você encontra. Ah, Ilana, 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 tem que ser uma dessa pelo menos por mês, viu? Porque, vou te falar, é curativo. Quero te agradecer Gratidão, gente. demais, Nossa, demais, todo demais. coração flor. Que delícia. Gratidão, gratidão. Muito, muito, muito pela sua luz, pela sua partilha, pela sua, nossa, pela sua alegria. Puxa vida, muito, muito, muito obrigada mesmo. E deixo agora a palavra contigo para você contar onde as pessoas te encontram, pelo amor de Deus. Fale aí de seus canais, fale de seus cursos. Então, eu tenho um canal no YouTube. Se você for no Google e procurar Ilana P, né, P de Pogrebinski, Ilana P7, o número 7, você vai encontrar meu canal na hora. E lá tem histórias zen, histórias orientais, histórias brasileiras, histórias africanas, histórias de todo tipo, sempre com a minha escolha do coração. Eu só conto histórias que me tocam, não consigo contar outros tipos de histórias. Então, se vocês sintonizaram com essas, com certeza vão sintonizar lá com as outras. E eu dou oficinas de formação de contadores de histórias no presencial. Agora eu estou dando oficinas no virtual. Que, nossa, as oficinas estão muito, muito, muito gostosas, muito especiais. Só entrar em contato comigo pelo e-mail ilanacontadora@gmail.com, que aí eu passo todas as informações. Tem o meu Instagram, que é Ilana Contadora de Histórias, Facebook, Ilana Contadora, e tem um canal no Telegram. A Carol falou, fala do seu canal. Gente, é um canal muito legal, porque só eu que posto. Então você chega lá, pode abrir os links com as histórias, curtir outras informações, tem muita coisa legal lá. É só procurar pelo meu nome, Ilana Contadora de Histórias, ou entre em contato comigo pelo direct, que aí eu mando o link para conhecer. O que mais? É É isso? isso. Então, Instagram, Ilana Contadora de Ah, História. uma coisa importante. No YouTube, gente, eu tô com Ah, 959 é, menina? Isso é inscritos. importantíssimo. Faltam só 41 para eu poder começar a fazer live também pelo YouTube, porque com 1.000 é que pode fazer live. Então convido, ó, aqui tem 43 pessoas assistindo agora. Se as 43 forem lá, pronto. A gente não faz nem live contigo, Ilana. A gente faz é love. Ah, meu Deus, que delícia. Gente, quero agradecer demais a todo mundo que participou, que comentou, principalmente que sintonizou com essa energia, né? E com essa virtude poderosa da coragem, que é uma essência que está dentro da gente. Que a gente se conecte com isso cada vez mais, que a gente nunca se esqueça dessa potência que todos nós temos, esse paraíso portátil, esse tesouro, e que a gente também possa, onde estiver, levar um pouquinho dessa força àqueles que nos rodeiam. São tempos desafiadores, mas a gente dá conta e vai passar. Não é isso? Isso, isso mesmo. E eu lembrei de um provérbio judaico que fala assim: dê ao seu filho raízes, mais tarde asas. Uau! Então, quando a gente dá histórias, meditações, yoga, coisas que a gente acredita do coração, músicas bonitas, a gente está trazendo essas raízes, essas estruturas para ele se sentir amado, porque o amor está em todo lugar. Aí se sente amado e mais tarde, ó, pode voar até as estrelas. Beijo, gente. Uma linda semana. Na quinta-feira que vem, semana que vem a gente vai fazer live na quinta, tá? Com o André Prudente sobre enneagrama com crianças. É um tema bem interessante. Vale a pena conferir. Sigam Educação para a Paz aqui no Instagram, sigam Ilana Contadora de Histórias. Vamos nos nutrir daquilo que é bom para nos fortalecermos no bem. Um beijo, fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau. Gratidão.